Bem-vindos ao canal Servidores Públicos do município de Taubaté. Me chamo Cleiton Carvalho e hoje venho falar sobre o último capítulo da alíquota dos 14% do IPMT. Vale lembrar que na última terça-feira esse projeto seria votado. A vereadora Thalita pediu vistas do processo, o que adiou a votação por uma semana, permitindo que nós, servidores, nos organizemos e possamos estar à frente da Câmara no dia da votação, que vai ocorrer agora dia 24. A sessão inicia às 16 horas. Primeiramente, quero lembrar que a alíquota se trata de uma adequação à Emenda Constitucional 103 de 2019, o qual não é possível que não haja esse reajuste. Vai haver sim o aumento da alíquota, porém ele pode ser menos oneroso a nós servidores. Primeiro, sim, é possível adotar a alíquota progressiva, assim como apontado pelo jurídico nos pareceres no corpo do projeto. Procuradores aqui podem me corrigir, mas eu entendo que é vedado, tendo em vista que a gente tem déficit atuarial e a alíquota progressiva, a efetiva dela fica inferior aos 14%. Aqui mostra a portaria 1348 de 3 de dezembro de 2019 do Ministério da Economia. Você ser deficitário não é possível se adotar a progressiva, cai aqui no artigo 2º, no item 2, onde diz, para RPPS com déficit atuarial, tá bem claro aí, com déficit. Caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, a alíquota mínima uniforme dos segurados, ativos, aposentados e pensionistas será de 14%. Porém, no caso de serem adotadas progressivas, item B, e aí tem algumas regrinhas. Isso significa que é possível ser adotado tendo déficit atuarial. Tá aí na portaria, não estou inventando nada. E as alíquotas progressivas, a questão dessas alíquotas foi objeto de diversas ADIs junto ao STF e elas ainda estão em exame. Então, a adoção de alíquota progressiva tem a questão do risco jurídico, da insegurança jurídica de se adotar. Se você der um Google aí, você vai ver que a progressividade da alíquota previdenciária é mantida pelo STF. Está mantida. Então, juridicamente, não podemos falar que não podemos fazer. Conforme trazido aí pelo vereador Diego Fonseca, na audiência pública do último dia 13 de maio deste ano, não existe insegurança jurídica, uma vez que todas as ações estão suspensas. Se a prefeitura, ou prefeita, ou Dilas não quiseram pagar, isso é um problema deles, que vão ter que se entender com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, inclusive com a própria Câmara. É problema dele. Bom, segundo lá a Emenda Constitucional 103 de 2019, no seu artigo 9º, no item 4, diz o seguinte: os estados, Distrito Federal e municípios não poderão estabelecer a alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado. Hipótese que a alíquota não poderá ser inferior a alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Isso significa que se o IPMT não fosse deficitário, não precisaríamos estar passando por esse aumento. E sabe por que o IPMT chegou a essa situação? Nesse ano de 2020, se estivesse em vigência a Lei Complementar 355, o IPMT receberia 82 milhões. A Lei Complementar 404, em 2020, aportaria para o IPMT 37 milhões. A Lei Complementar 447, ela vai aportar 18 milhões. Então, vocês vejam, de 82 milhões para 37 milhões para 18 milhões. Foi uma queda acentuada. Em 2017, agora, outro projeto que nós votamos também um projeto igualzinho a esse. A estimativa, o déficit, o rombo do IPMT é 1,8 bi. É esse rombo que a prefeitura tem que, nesse plano de saldamento do déficit atuarial, suprir. O déficit é uma herança. Ele herdou, fez um bom plano em 2014, reviu em 2017 e agora ele quer acabar com o plano em 2019. Vamos lá, 2014, aquilo que eu falei, participou o IPMT, a consultoria técnica especializada, parecer da Procuradoria da Câmara foi favorável. 2017, mandou um outro plano, também participação do IPMT, consultoria, parecer favorável. 2019 ele não fez nada disso. Então, servidores, se não fosse as sucessivas reduções dos aportes, 2 deles inclusive com a anuência do IPMT, como foi mostrado, mesmo o tribunal apontando que isso não deveria acontecer, e a falta de fiscalização da Câmara, que permitiu quase 2 anos de calote da prefeitura, o IPMT não precisaria estar aumentando a alíquota hoje. Se ele deu calote, foi de responsabilidade dele e da Odila. Então, isso não é problema do ex-prefeito, isso é um problema nosso, de todo o município, como veremos a seguir. Então, acaba que as políticas públicas ficam comprometidas se eles não tiverem CRP. Atualmente, eles têm por determinação judicial, mas se cair a qualquer momento, essas são as consequências. Esses 10 mil deveriam estar para servir os 300 mil taubatianos. E a gente está parecendo que a gente está entendendo aqui é que os 300 mil taubatianos estão para servir os 10 mil. E aí fala-se, por exemplo, em aumento da alíquota patronal para 28%.
A gente vai travar a cidade de fazer isso. E aí que vai se tornar realmente, a sociedade taubatiana toda vai estar trabalhando para pagar impostos em benefício do servidor. Se isso aqui quebrar, a gente vai prejudicar 300 mil taubatianos. Então, quando a gente fala aumentar para o patronal, a gente está aumentando para quem? Para o cidadão lá fora pagar. Então, ou aumenta para o cidadão pagar, ou diminui o serviço prestado, porque o dinheiro é o mesmo. E no parecer da Comissão de Finanças, temos aí a conclusão. A preocupação é a falta dessa majoração, uma majoração progressiva, possa recair nos contribuintes que deixarão de receber políticas públicas, pois o Poder Executivo e outros órgãos terão que aumentar suas contribuições por meio de reajuste dos aportes. Está aí provado que o problema não é só do ex-prefeito, é do servidor para se aposentar, é da população, como já foi demonstrado. Dizer que não cabe a progressiva porque isso vai pôr em risco, foi dito nas audiências que 14% não resolve o problema. Vai amenizar e muito pouco a situação do IPMT. A situação deles realmente é muito crítica. Assim que for aprovada a alíquota, nós vamos ter aqui, então, para 14%, uma receita de R$ 854 mil e ainda temos um déficit financeiro de R$ 3.798 mil. Pois bem, não resolve o problema, muito menos os 14%, nem a reforma da Previdência, pois, segundo o próprio IPMT, em 4 anos ele quebra. Se a situação ficar hoje, da forma que está, o Instituto dura no máximo 4 anos. Mas é por volta disso aí. Então, a gente tem 289 milhões. Já descapitalizamos 69. 289 milhões dividido por 69 milhões, esse patrimônio duraria um pouco mais de 4 anos. Nós não aprovamos dar calote no IPMT. Não foi aprovado calote, mas é curioso que existe uma emenda do vereador Macedo, Robson e do Serginho suprimindo 2 artigos do projeto de lei, o artigo 3º e o artigo 4º. E o que dizem esses artigos? Artigo 3º, os repasses das alíquotas deverão ocorrer mensalmente com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro atual e a manutenção do custeio previdenciário na forma prevista na legislação específica. Artigo 4º, as despesas com execução dessa lei complementar serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Estão tirando o artigo que obriga a prefeitura a repassar tudo para o IPMT. Foram 2 anos da prefeitura sem pagar IPMT e estão suprimindo aquilo que está obrigando a prefeitura a fazer o repasse para o IPMT. O que eu estou entendendo desse projeto aqui consegue dar proporcionalidade. Perfeito. Porque a gente pega um terreno pequeno de 5 metros de frente, por exemplo, e hoje a multa parte de R$1.000 e pode chegar a 4 mil. Hoje a gente consegue dar a multa para um terreno pequeno, uma multa de R$200, por exemplo. Sim. Entendeu? Porque assim, eu acho que nós temos que ter critério que seja justo por metro quadrado e também pelo valor venal do terreno. Não dá para a pessoa com um terreno de 250 metros quadrados ter a mesma multa do que alguém que tenha 5 mil metros quadrados. Eu acho que é questão de justiça. Eu acho que é o mais justo. Eu entendo, né? É uma responsabilidade social, talvez, a aprovação dessa propositura, mas nós não podemos valorizar aqueles grandes investidores. É para que a gente possa equilibrar, né? Sim. O pobre pode pagar o exato e o rico paga o justo, né? Perfeito. Ó, você que tem um quadro pequeno, cobre o justo, e o que tem maior, cobre o justo, né? Como que na hora de discutir uma multa é levado em conta a justiça social? Vocês ouviram aí, inclusive, o vereador Alberto Barreto falando sobre justiça social. Não é justo que a mesma multa para um terreno grande seja o mesmo de um terreno pequeno. Mas por que é justo a mesma alíquota para quem ganha 1.000 e para quem ganha 20 mil? E é por isso que estou brigando pela progressiva, justamente para ser justo com todos, como foi na questão das multas. Mas para falar a verdade, não para falar as coisas que o ouvido quer ouvir. Aproveitando o gancho, vale explicar sobre as alíquotas progressivas e a reforma que virá em novembro. Segundo o levantamento do vereador Diego Fonseca, a diferença entre a alíquota progressiva e os 14% são de 2,5% e não 17% como apontado pelo IPMT. Depois, chegar amanhã, vão tudo para o INSS com um teto de R$6.000. Então essa mentira eu não vou contar. Terá que ser dado outros passos para a sobrevivência do IPMT. A questão do teto salarial vai ser colocado pelos meus colegas vereadores, só que eu não vou contar mentira para vocês, para ganhar voto. E quando eu falo de justiça, eu falo do salário alto. E salário alto, para mim, é R$6.000, R$7.000. Então, nesse projeto, nós temos que aproveitar e já colocar um teto salarial do IPMT. Tem que ter um teto, tem que ter uma reforma de um teto também, para se aposentar. Nós já mandamos projeto de lei, da reforma da Previdência no município, adotando as mesmas regras do federal. Adequação dos requisitos de aposentadoria, idade e tempo de contribuição, conforme as regras da União.
Para quem ganha entre 3.500 e 6.400, que é o teto do INSS, praticamente nada vai mudar, pois a alíquota será de 14%. E aqueles que ganham acima, aqui vem a novidade que ninguém está contando para vocês e que estão colocando na minha boca que eu estou contra os grandes salários. Eu não sou contra os grandes salários, porque esses efetivamente não pagarão alíquotas maiores. Uma vez que na reforma que se pretende e é obrigatória até novembro, segundo a emenda constitucional 103 de 19, será limitado ao teto as aposentadorias. Tanto é verdade que vai ser limitado ao teto as aposentadorias porque o prefeito José Saldi já instituiu uma comissão para estudar a previdência complementar, como mostra aí a reportagem. Implementação no município do regime de previdência complementar. Isso significa que os 14% só vai servir para prejudicar quem ganha menos, pois a diferença de 2,5% ela é compensada ao longo dos meses vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas os altos salários terão que pagar mais alíquota de qualquer forma, pois serão obrigados a fazer uma previdência complementar daquilo que passar R$ 6.400. Assim que for aprovada a alíquota, nós vamos ter aqui então, para 14%, uma receita de R$ 854 mil e ainda temos um déficit financeiro de R$ 3.798 mil. Bom, e com esse déficit ainda aí de 3 milhões, aposentado, existe na emenda 103 também um dispositivo que diz que é possível a prefeitura incidir um desconto extraordinário em cima das aposentadorias e pensões. Alteração da base de cálculo para a incidência da alíquota previdenciária sobre proventos e pensões. Propor uma contribuição extraordinária. Assim como aconteceu no estado, é possível acontecer no município para compensar esses 3 milhões. E ainda assim não vai resolver o problema do IPMT a curto prazo que é o necessário. Portanto, vereador Macedo, vereador Alberto e todos os demais que assinaram esses pareceres, a municipalidade vai ter que arcar sim com parte dessa conta por culpa das administrações passadas e pela falta de fiscalização das vereanças passadas também. Vai acabar com a farra das incorporações de salário para se aposentar, o que apenas onera não só o IPMT, mas infla a folha de pagamento e que prejudica os nossos aumentos anuais. Pagaremos menos alíquotas, pois o teto será exatamente o mesmo, de 9% a 14%. O tempo de contribuição e idade serão também os mesmos e teremos algumas vantagens. Uma delas, reajustes anuais que a gente não tem. Pergunte para os aposentados da Unital. Muitos lá tiveram a opção de ir para o IPMT ou para o INSS. Pergunte para aqueles que foram para o INSS se o salário deles é o mesmo daqueles que escolheram ficar no IPMT. E também teremos o benefício do cálculo das horas extras. Hoje as horas extras não compõem o salário de quem se aposenta. No INSS ele vai compor, porque ele é uma média de toda a sua remuneração. Aqueles que estão dando um jeitinho para incorporar o salário e engordar no fim de carreira, como uma ex-secretária fez, isso não vai acontecer mais porque vai ser calculada a média. Não vai onerar mais o sistema previdenciário. Bom, pessoal, novembro teremos novidades. E estarei aqui contando para vocês quais serão essas novidades. Vamos lá, dia 24, 16 horas, na porta da Câmara, quem puder, para lutar contra esse absurdo que está sendo feito com mais de 3 mil servidores que ganham abaixo de 3 mil em plena pandemia. Ao invés de ter aumento de salário, teremos aumento de desconto. Já temos 2 anos de salários congelados e anuênios e querem tacar desconto nos que ganham menos. Obrigado a todos, até a próxima.